Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Página Virada. Aqui nós trazemos tudo o que está acontecendo no mundo para você que não tem tempo. Bom, vamos dar início no ocorrido de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o julgamento de uma ação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência da República nas eleições 2022. Assista ao vivo acima. A Corte reservou 3 sessões ordinárias para julgar o caso. Além da sessão de quinta-feira 22, o tribunal poderá prosseguir com o julgamento nas sessões subsequentes de terça e quinta-feira 27 e 29. As sessões dos dias 22 e 29 têm abertura às 9 horas, portanto, 1 hora antes do habitual, informou o TSE. No processo, o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada em julho de 2022, na qual ele fez ataques ao sistema eleitoral. Nessa reunião, transmitida ao vivo pela TV Brasil, Bolsonaro teceu críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e classificou como lamentáveis falas dos magistrados. Ele ainda colocou sob dúvidas os resultados das eleições presidenciais de 2018, na qual foi eleito com 55,13% dos votos válidos. Em entrevista exclusiva à CNN ontem, 21, Bolsonaro disse que o julgamento é uma tempestade em copo d'água. Eu não sei por que criar uma tempestade num copo d'água, apenas foi conversado com eles como funcionava o sistema eleitoral. Eu não falei a palavra fraude ali, no tocante às futuras eleições. Falei daquele inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018 que até hoje não foi concluído ainda. Apenas isso. Qual o problema discutir esse assunto? Questionou Bolsonaro à CNN. Na mesma entrevista, Bolsonaro defendeu a reunião que fez com embaixadores. Por que eu convidei os embaixadores e não convoquei? Porque 2 meses antes, aproximadamente, o ministro do STF, Edson Fachin, que compunha o TSE, reuniu-se também com aproximadamente 65 embaixadores e falou sobre eleições, sobre o sistema eleitoral e mandou uma mensagem muito parecida com o seguinte: tão logo o TSE anuncia o resultado das eleições, vocês façam sugestões junto ao respectivo chefe de Estado para que o reconhecimento do eleito se faça imediatamente, justifica o ex-presidente. Convidei os embaixadores, em torno de 60 apareceram, ou seus representantes, e falei sobre o sistema eleitoral brasileiro como ele é na prática. E teci comentários sobre o inquérito de novembro de 2018 que começou e não foi concluído sobre possíveis fraudes nas eleições de 2018. Isso que aconteceu. Então as possíveis críticas e observações não foram ataques, foram a resposta que eu dei ao ministro Fachin, finaliza. O presidente tem pedido ainda que o TSE utilize o mesmo critério de julgamento da chapa Dilma Temer. Durante o julgamento, houve um intenso debate se as novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. A discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Logicamente ficou frágil a ação e por 4x3, o TSE manteve a chapa Dilma Temer, afirmou Bolsonaro em visita ao Senado ontem. À CNN ontem, o ex-presidente disse que a jurisprudência não pode ser aplicada de acordo com a cara da pessoa que está sendo julgada. A esquerda é assim, a direita é assado. Entenda passo a passo como será o julgamento. Relatório da ação. O julgamento será aberto pelo relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves. Ele deve apresentar o seu relatório do caso, que está disponível no site do TSE para consulta pública desde o início do mês. O relatório contém um resumo da tramitação da ação na Corte, informando as diligências solicitadas, os depoimentos tomados, bem como as perícias e as providências requeridas pelo relator na etapa de instrução processual, explica a Corte. Acusação. Em seguida, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, concederá 15 minutos para os advogados de acusação, do PDT, para apresentarem a sustentação oral com seus argumentos sobre o caso. Defesa. Então, Moraes fará o mesmo para os advogados de defesa de cada uma das partes. Nesse caso, 15 minutos para os advogados de Bolsonaro e 15 minutos para os de Braga Neto. Parecer do MP. Encerradas as sustentações orais, o presidente do TSE dará a palavra para o representante do Ministério Público Eleitoral, MPE, para que comunique o parecer do órgão sobre a ação. Em seu parecer final, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro.
No documento, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco disse que o discurso do ex-presidente na reunião com embaixadores representou um ataque às instituições eleitorais com o objetivo de abalar a confiança do eleitorado. Gonet também afirmou que Bolsonaro, na ocasião, mobilizou parcelas da população contra o sistema eleitoral. As falas do ex-chefe do executivo, segundo o MP eleitoral, configuraram o uso indevido dos meios de comunicação, abuso de autoridade, abuso de poder político e desvio de finalidade. Voto do relator. Finalmente, os ministros do TSE começarão a votar. O primeiro voto a ser apresentado é do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves. Votos dos outros ministros na sequência. Votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Os ministros em tese podem solicitar vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso, segundo o regimento interno da Corte, um prazo de 30 dias, renováveis por mais 30. Se a maioria da Corte julgar a ação do PDT como procedente, segundo o TSE, o órgão competente declarará a inelegibilidade do representado e daqueles que tenham contribuído para a prática do ato, com a aplicação da sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos seguintes ao pleito no qual ocorreu o fato. Além disso, está prevista a cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado, conclui a Corte. Se você gostou do conteúdo e quer mais como esse, curta e comente o que achou dessa notícia. Já ia me esquecendo do principal, se inscreva no canal para acompanhar tudo o que acontece no mundo. Até a próxima!